Nono ano, bom dia! Nós estamos aqui na página 134, as atividades que eu deixei no último dia 4 para vocês, não é? Última quinta-feira, ficou aí as atividades da página 134 e 135. Página 134, então dá para nós fazermos aqui, estabelecer a correção utilizando o livro mesmo, tá? Vocês têm aí o gabaritinho, mas vamos ver como chegamos neste conjunto de respostas aí. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Olha só, vocês têm aí os dois triângulos que estão sendo comparados, são dois triângulos retângulos, e ele está garantindo aqui no enunciado que eles são semelhantes. Os triângulos retângulos representados abaixo são semelhantes. Então, eu tenho dois triângulos retângulos que são semelhantes. Considerando o triângulo ABC em relação ao triângulo A', B', C'. Então, ele está comparando do menor para o maior. Qual é a razão de semelhança? Bom, se eles são semelhantes, eu posso pegar qualquer lado aqui do primeiro triângulo e que seja respectivo ao segundo e comparar, tá? Então, aqui eu tenho 8, 10, 6, eu vou pegar os menores. Eu vou pegar o 6 e o 9. Então, neste caso, a razão de semelhança seria de quanto? De 6 para 9. Então, seria aqui, ó. Deixa eu pôr na folhinha para não ficar riscando tanto o livro. Então, a razão de semelhança no item A seria de 6 para 9, que nós podemos simplificar tudo isso aqui, como 6 nonos ele é múltiplo de 3, vai dar 2 terços. Então, item A, a razão de semelhança igual a 2 terços. Item B, qual é a razão entre suas alturas? A altura do menor, a altura sempre tem que formar um ângulo de 90 graus com a base, então, altura 6, altura 9. Nesse caso, seria de 6 para 9. Nono ano, daria o resultado idêntico ao item A que acabamos de resolver. Se eu dividir 6 por 9, simplificando, eu vou chegar aqui nos 2 terços, tá? Então, eu não preciso montar a mesma conta, o mesmo cálculo, ele já está pronto aqui. Então, vai ser 6 nonos, que é igual a 2 terços na sua forma irredutível. Lembrando que toda fração eu sempre preciso representá-la na sua forma irredutível. Item C. Item C, qual é a razão entre seus perímetros? Vocês viram que existe uma propriedade que diz que a razão entre os perímetros é igual à razão, né? Então, se a razão entre as medidas de dois lados respectivos aqui, então, correspondentes, aliás, respectivos não, correspondentes. Então, o correspondente do AC é o A', C'. Se a razão entre esses dois lados correspondentes é 2 terços, a razão entre as medidas de seus perímetros também vai ser 2 terços. Tudo bem? Mas quem não se lembrar da propriedade, poderia somar. Então, ele quer a razão entre os perímetros. Então, eu vou ter aqui 18, 10 mais 8, 18. Mais 6, 24. Então, a razão seria 24 dividido por... Agora eu pego aqui o maior. Então, nós temos aqui 10, 25, com 2, 27. 36. 24, 36 avos. Vamos simplificar. Então, a razão entre seus perímetros seria igual a quanto? 24, 36 avos. Dá para simplificar por 2, porque são pares. Professor, pelo menos por 2 eu sei que dá, tá? Então, nós vamos ter aqui 24 dá por 2. Dá por 3 também, porque 4 mais 2, 6. 6 mais 3 dá 9. Eu também posso simplificar aqui por 4. Tá? 24, 36 dá por 4. Por 5 não dá. Dá por 6. Né? Dá para eu fazer aqui 24 por 6. E maior que 6. Vou ficar procurando. Dá por 8 também. Dá por 12. Tá, o maior aqui que eu consegui foi o 12. Então, 24 por 12 dá 2. 36 por 12 dá 3, que dá 2 terços também. Então, até agora, tudo deu 2 terços, tá? E o item D. A razão entre suas áreas é maior ou menor
que o quadrado da razão de semelhança. Lembre-se que a razão entre suas áreas é igual à razão ao quadrado. Então, a razão entre suas áreas, a razão entre áreas, eu posso dizer que a razão entre áreas, essa é uma propriedade, entre suas áreas, a razão entre suas áreas é igual, a medida da razão é igual à razão ao quadrado. Se eu sei que a razão é 2/3, então neste caso, vamos ver, ele pergunta aí, ele está dizendo, a razão entre suas áreas é maior ou menor que o quadrado da razão de semelhança? Primeiro vamos ver, qual é a razão entre suas áreas? A razão entre suas áreas é igual à razão ao quadrado. Então vamos ver aqui. Eu vou pegar, qual é a razão deles aqui? Entre suas áreas é igual a razão ao quadrado. Então, a razão ao quadrado vai ser igual a 2/3 elevado ao quadrado. Ok? Então, eu tenho 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 4 nonos. Que eu posso simplificar? Será? Não, não é? Não tem nenhum número aqui que eu possa simplificar o 4 nonos. Então, a razão entre suas áreas é igual a 4 nonos. Perfeito, já está na sua forma irredutível. Mas, então, a razão entre suas áreas é igual a 4 nonos. Agora, a pergunta, o questionamento que ele faz aqui. A razão entre suas áreas, que é 4 nonos, é maior ou menor que o quadrado da razão de semelhança. Quem é o quadrado da razão de semelhança? A razão de semelhança, olha lá, no item A, a razão de semelhança é 2/3. Nós descobrimos que a razão de semelhança é 2/3. O quadrado da razão de semelhança, então, é só eu pegar 2/3 e elevar ao quadrado. O quadrado da razão de semelhança é 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9. Ora, então, neste caso, também não admite simplificação, né? Já está na forma irredutível. Logo, eu sei que a razão entre suas áreas e o quadrado da razão de semelhança são exatamente iguais a 4 nonos. Perfeito? Então, é o que ele pergunta aí. A razão entre suas áreas é maior ou menor que o quadrado da razão de semelhança? Então, são iguais. Né? Não existe diferença entre elas. São exatamente iguais. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho. Muito bem. Então, esse foi o item 1, tá? Nono ano. Exercício 2. Vamos lá. Exercício 2. O que ele está solicitando aí para vocês? O 2 diz assim. Muito bem. Reescreva as sentenças falsas corrigindo-as. Vocês têm aí o gabaritinho. Então, essa daqui ficou bem mais simples, porque ela é toda teórica também. Então, não tem muita dificuldade aí. 2 triângulos retângulos quaisquer são semelhantes. Então, neste caso aqui, 2 triângulos retângulos quaisquer, eles podem ser, mas não são todos que são semelhantes, não é? Nem todos são semelhantes. Porque eu posso ter aqui 2 triângulos retângulos. Por exemplo, aqui eu tenho 2 triângulos retângulos que são semelhantes. Porque quando eu faço aqui a razão de semelhança, 6 dividido por 9 é igual a 2/3. 8 por 12 dá 2/3. 10 por 15 dá 2/3. Mas eu poderia ter medidas aqui, eu posso ter 2 triângulos retângulos, mas eles não precisam necessariamente ser semelhantes. Ele é retângulo, mas quando eu pego aqui as medidas das alturas e divido a altura do menor pela altura do maior, a hipotenusa do menor pela hipotenusa do maior, já não vai dar mais a mesma razão. Um dá 2/3, outro dá 4/5, o outro dá 6/7. Então, isso pode acontecer? Pode. Quando isso acontece, eles não são semelhantes. Então, essa afirmativa aqui é falsa. Tá? 2 triângulos retângulos quaisquer são semelhantes. Nem sempre. Pode ser. Pode. Eu posso ter 2 triângulos retângulos semelhantes, igual ao exercício anterior. Mas isso não é verdade sempre. Item B. 2 triângulos equiláteros quaisquer nem sempre são semelhantes.
Não. Os equiláteros sempre são semelhantes. Por quê? Todo triângulo equilátero, ele tem os três lados com a mesma medida e os ângulos internos sempre serão de 60 graus. Então, os ângulos correspondentes sempre serão congruentes. Se eu tenho triângulos equiláteros, eu tenho um triângulo equilátero. Um de lados 5, de lados medindo 5 e outro de lados medindo 12. Então, se eu comparar os dois, não importa, eu sempre vou dividir 12 por 5. Qualquer lado que eu vá utilizar, que eu pegue do maior para o menor, sempre vai ser 12 por 5, 12 por 5, 12 por 5. Vai dar a mesma razão. Mas e os ângulos? Os ângulos de todo triângulo equilátero sempre vai ser igual a 60 graus. Então, os ângulos serão congruentes e os lados serão proporcionais. Logo, quando ele diz aqui, dois triângulos equiláteros quaisquer nem sempre são semelhantes. Falso. Eles sempre são semelhantes. Eu tenho que tirar essa palavra nem daqui. Eles sempre são semelhantes. Perfeito? Item C. O triângulo retângulo ABC, cujo ângulo B tem medida igual a 30 graus, é semelhante ao triângulo retângulo DEF, cujo ângulo F mede 60 graus. Então, nós temos aí o triângulo retângulo ABC, cujo ângulo B tem medida igual a 30 graus, é semelhante ao triângulo retângulo DF, cujo ângulo F mede 60 graus. Bom, se ele é retângulo, isso aqui é verdadeiro ou é falso? Se o triângulo é retângulo, olha só, nós temos aí a seguinte situação. Eu faço um triângulo retângulo aqui, no caso eu preciso ter aí dois triângulos retângulos. Olha o que vai acontecer aqui, nono ano. Tem dois triângulos retângulos, tá? E vamos ver, vou expressar o outro aqui embaixo. Aqui. Muito bem. Pronto. Tenho aqui os dois triângulos retângulos. Então, aqui nós estamos falando do exercício 2C. Se eles são retângulos, óbvio, cada um tem um ângulo de 90 graus. Aí ele diz assim, o triângulo retângulo ABC, cujo ângulo B tem medida igual a 30 graus, então eu vou chamar aqui de ABC, cujo ângulo B tem medida igual a 30 graus. Ele está dizendo que o triângulo ABC, cujo ângulo B tem medida igual a 30 graus, é semelhante ao triângulo retângulo DEF, cujo ângulo F mede 60. Então, aqui eu tenho DEF, cujo ângulo F mede 60. É verdade? É verdade, não é? Porque se esses dois triângulos são retângulos, e se aqui mede 60 e aqui mede 30, por exemplo, quanto que pode medir? Aqui só pode ser 30 graus o ângulo E. Só pode medir 30 graus, porque se eu já tenho 90, tem que dar 180, aqui tem que ser 30. E se aqui eu tenho 90 com 30, 120 para 180, aqui só pode ser 60. Então, observe que eles são semelhantes. Ângulo reto, reto, 30, 30, 60, 60. Então, essa afirmativa é verdadeira, não tenho que corrigir. E a última afirmativa aí, o item 2D, que ele pede. Em um triângulo ABC, os pontos P e R são pontos médios de AB e AC, respectivamente. Então, a razão PR dividido por BC é igual a meio. Então, em um triângulo ABC, como assim, professor? O que ele está falando? Ele deu um triângulo ABC aí. Vamos ver. Temos aí um triângulo qualquer, que ele chama de ABC. Pronto. Tem um triângulo ABC. O que mais que nós sabemos? No nosso triângulo ABC. Em um triângulo ABC, os pontos P e R são pontos médios de AB e AC. Então, A, B e AC. Então, eu vou chamar aqui de A, B, C. Então, nós temos os pontos P e R. Eu vou chamar aqui, ó. Aqui eu vou chamar de ponto P e aqui eu vou chamar de ponto R. Então, nós sabemos que P e R são pontos médios. Faz de conta que eu coloquei exatamente na metade, tá? Então, faz de conta aqui. Então, o ponto P é o ponto médio de AB.
e o ponto R é o ponto médio de AC. Então, ele dividiu esse segmento aqui exatamente na metade. Muito bem. O que mais que ele diz aí para nós? Os pontos P e R são pontos médios de AB e AC, respectivamente. Então, P é o ponto médio de AB e R é o ponto médio de AC. Então, ele diz respectivamente, vamos respeitar a ordem. Então, a razão, se eu pegar PR e dividir por BC, é igual a meio. PR dividido por BC é igual a 1 sobre 2. É metade. Isso aqui é verdade? É verdade. Vocês viram essa propriedade no 8º ano. Essa propriedade chama-se base média de um triângulo. A base média, se eu tenho dois pontos que são pontos médios dos outros dois lados e eu ligo os pontos médios, então eu tenho uma base média. Então eu tenho uma segunda base neste triângulo aqui. Olha. A primeira base, a segunda base. A base média sempre vai ser a metade da medida da base. Então, a base média é metade da medida da base. Se a base é 10, a base média é 5. Se a base é 100, a base média é 50. Se eu sei a base média e quero descobrir a base, se a base média é 8, a base média é 16, é o dobro. Então, ou seja, se eu dividir PR por BC, então isso sempre vai ser metade disso. Então, sempre vai dar quanto? Meio. PR é metade de BC. Não sei quanto eles medem, mas eu sei que esta medida é metade desta. Tá? Então, é verdade. Esta afirmativa aí é verdadeira.